mesmo que tá... Parecia que eu estava falando em inglês, foi com um robô. Olha, gente, a gente vai para a página 86, certo? Do livro de matemática. A gente é naquele mesmo método, certo? A semana passada a gente iniciou o capítulo sobre expressões algébricas, né? O capítulo 3, onde eles estavam falando de uma quadra de basquete, que era em formato retangular, né? Aí a gente fez essa atividade de classe na página 85, onde ele perguntava o comprimento da quadra, o perímetro e a área, onde a gente escrevia expressões com números e letras, né, que são chamadas expressões algébricas agora. Né? Quando tinha só números conhecidos, a gente chamava de expressões numéricas, não é igualdade. Agora, como tem letras, a gente vai chamar de expressões algébricas, tá certo? Então, a gente vai para a página 86, aí eu vou ler, definir, aí eu escrevo no quadro os exemplos, tá bom? E assim a gente vai vendo aos pouquinhos. Inclusive, ele disse que esse assunto é do sétimo, né? Aqui no livro diz que é do sétimo, mas eu creio que só do oitavo mesmo. Aí ele diz assim, ó, na página 86, tá bom? Vamos lá. Expressões algébricas, o primeiro tópico. Ele diz assim, que a gente vai ver agora a ideia de expressão algébrica. A gente até já viu a ideia no início da abertura, né, do capítulo. Foi. Eu falei ainda agora sobre aquela quadra retangular. Aí vocês viram que aquele capítulo de desenhos e tudo, foi interessante a gente ver só... Tia, Foi, pode falar. você já copiou alguma coisa agora? Ou só depois? Só depois, certo? Não precisa copiar nada agora, não. Só entender a definição, certo? Eu vou explicar a definição quando você precisa copiar, vocês copiam. Tá bom assim? Mas não tem tanta coisa para copiar. Aí ele diz assim, eu vou começar a ler o parágrafo aqui, tá certo? Debaixo onde tem a ideia de expressão algébrica. Eu vou começar a ler. Ele diz assim, ó, no sétimo ano, você já estudou que as expressões algébricas são usadas para indicar operações matemáticas, envolvendo números e letras, né? Foi aquilo que eu falei, quando tiver letras e números, a gente chama de expressões algébricas. Quando tiver só números, expressões numéricas. Ele diz agora, ó, veja alguns exemplos de expressões algébricas. Aí eu vou colocar no quadro. Aí, se você puder copiar, tá certo, Bruninho? Outra pessoa que tiver disponível. Então, aqui o assunto é expressões algébricas. O nome do conteúdo é expressões algébricas. Eu vou escrever exatamente os exemplos. Agora é só exemplos, né, gente? Não vou fazer cálculo nenhum. Apenas exemplos. Vou até abreviar aqui. XS. Exemplos. Eu vou escrever aqui, ó, 2 mais x. Deixa eu só subir um pouquinho aqui a câmera, que tem que ficar ajustando. 2 mais x. Professora, Oi? é um exemplo, né? Como a senhora falou? Exemplo, viu? Aqui tem o livro, não precisa copiar não, só observar e entender, tá bom? Eu vou copiar, já já eu explico. O primeiro exemplo é 2 mais x. Eu vou escrever o próximo, ó. Y sobre 3, 2 que multiplica x menos 3, só mais um, mas já. E A ao quadrado menos B. Não se preocupa agora, não, a gente não vai resolver agora. Aqui é só exemplos de expressões algébricas, tá certo? Tá explicando expressões numéricas aos meninos do sexto. Eu já estou com o nome já gravado aqui.
Talvez vocês não me vejam muito, mas é a câmera, viu, gente? Mas daqui uns dias chega uma câmera melhor aí. Bem, pronto, aqui são os exemplos que eu escrevi, ó. Exemplos de expressões algébricas, onde, então, até no exercício depois, eu não sei se foi esse que eu vi, ele pergunta assim, quais são os exemplos de expressões algébricas? Aí você vai ver, onde tiver letras e números, são exemplos de expressões algébricas. Então, esse primeiro exemplo aqui, ó, 2 mais x, tem número conhecido e tem letras, que é número desconhecido. Então, é um exemplo de expressão algébrica. Esse segundo aqui, y sobre 3, outro exemplo de expressões algébricas, tá bom? Aqui é só exemplo, certo? Eu não estou calculando nada. Ó, terceiro exemplo é 2 que multiplica entre parênteses x menos 3. Aqui por que é uma expressão algébrica? Porque tem uma operação matemática, né? O sinal negativo aqui. Você tem letras, que é número desconhecidos, e tem números conhecidos, que são os números que a gente já conhece. E por último aqui, ó, eu só tenho letras. Aí não tem problema de, quando houver só letras, não deixa de ser uma expressão algébrica. Né? Sendo que a primeira letra está ao quadrado e a segunda não está. Então, aí eu tenho 4 exemplos de expressões algébricas. Aí, quem não tem um livro, se puder copiar, eu espero um minutinho. É o tempo que a gente vai ver como é que se calcula o valor numérico dessa expressão. Certo? E olha só um negócio aqui. Aqui é só exemplo, viu, gente? Não calculei nada, não substituí nenhum valor ainda. Nesse capítulo a gente ainda vai ver equações. Aquela parte de geometria, a gente já... Geralmente o livro faz assim, um capítulo de... Como é o nome do assunto mesmo? Expressões algébricas. Certo, Página, obrigada. expressões algébricas, página 86. Geralmente o livro faz assim, ele coloca um capítulo de cálculo, que no caso aqui é expressões algébricas, e outro capítulo de geometria. Quando a gente terminar esse capítulo, claro que a gente está só começando, né? Tem muito chão ainda, mas depois que terminar, a gente vai ver geometria, que é onde você trabalha mais com figuras e tem menos cálculo, certo? Onde você precisa mais dos conceitos. No caso daquele capítulo que a gente viu anterior, né? A gente viu só alguns conceitozinhos. Não deu para ver a parte de desenhos, assim, para a gente poder desenhar. Seria interessante só se tivéssemos na sala, né? Estivesse todos juntos na sala presencial, que aí a gente fazia os desenhos com compasso, com transferidor e com a régua. Aí só deu para a gente usar a régua e bem simples. Pronto. Esses aqui são os exemplos, né, de expressões algébricas. E aí ele diz assim, ó, uma coisa importante aqui. Ó. Ele diz que as letras que aparecem nas expressões algébricas, elas são chamadas de variáveis, tá certo? Então, essas letrinhas que a gente vê, X, Y, A, B, qualquer letra do alfabeto nosso, do alfabeto da língua portuguesa, a gente vai chamar de variáveis, tá certo? A partir de agora, quando eu disser assim, essa variável é a mesma coisa que eu estou dizendo, essa letra ou incógnita, a gente chama de incógnita porque é um número desconhecido onde a gente vai descobri-lo, dependendo do contexto, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou aos pouquinhos, né? Nesse assunto aqui, aos pouquinhos, porque eles têm muitos detalhes. Ó, nesse primeiro exemplo aqui de expressão algébrica, quem é a letra desconhecida em 2 mais x? A letra vai ser x. X é a variável, certo? Eu vou explicando os outros. Quem é a variável nessa expressão aqui, nessa segunda expressão? Y. Y é a variável.
Nessa terceira expressão, tem a variável x. É a mesma coisa de eu estar perguntando quem é a letra, tá certo? E nessa última aqui expressão, quem é a letra? As letras ou variáveis A e B, tá bom? Então é só isso. Expressões algébricas, elas têm que possuir letras. E as letras são sinônimos de variáveis. Pronto. Aí agora a gente vai ver o seguinte. A gente vai ver como é que se calcula. A gente vai para o segundo tópico do livro agora, tá bom? Ele diz assim, a gente vai encontrar um valor numérico de uma expressão algébrica, certo? Não é difícil essa parte. Eu vou só explicar qual é a expressão algébrica para a gente encontrar o valor numérico dela. É bom que ele explica bem pouquinho, não explica logo tudo de uma vez. Eu posso apagar aqui essa parte de exemplos de expressões algébricas? Pode. Ok. Pronto. Pronto, o assunto é expressões algébricas, sendo que a gente viu agora os exemplos. Aí agora a gente vai ver, ó, eu vou escrever, a gente vai ver agora valor numérico, certo? A gente vai ver um exemplo ou mais. Como é que acha um valor numérico? Opa, deixa eu voltar um pouquinho assim, tá? Um pouco. Pronto, assim a câmera. Essa palavra aí é valor numérico, certo? Como é que vamos encontrar um valor numérico de uma expressão algébrica? Aí ele diz aqui no livro que a gente tem a medida de perímetro deste quadrado é representada pela expressão. Então, eu vou desenhar um quadrado, certo? Aquela figura simples, onde tem 4 lados iguais. Eu vou desenhar um quadradinho aqui, ó. Professora, a senhora pode falar um pouquinho mais alto, porque o volume está no máximo e eu ainda não estou escutando a senhora. Certo, eu posso. Também não tá muito, não. Ok. E agora, tá melhor? Tá. Sim. Pronto. Então, gente, ó, agora a gente tem um quadrado. Esse quadrado tem aqui no livro, certo? Eu estou escrevendo ele aqui no quadro para poder explicar a vocês. Onde um lado do quadrado vale A, tá? Tá? A gente sabe que um quadrado ele tem 4 lados iguais, tá certo? Então, no livro ele só bota um lado valendo A, mas a gente sabe que todos os lados valem A. E esse A é o quê? Esse A é uma variável, como a gente viu ainda agora. O A é uma variável, ou seja, uma letra que representa um valor numérico, que é o que a gente vai descobrir. Então, a situação é a seguinte, ó, ele quer que a gente escreva o perímetro desse quadrado. A gente vai dar uma lembradinha, que é um perímetro de uma figura, que não é uma coisa disso. O perímetro de uma figura, eu vou escrever aqui, eu vou chamar P de perímetro, tá certo? O perímetro de uma figura plana é a soma dos lados de toda essa figura. Então, se aqui é A, então eu vou somar A mais A mais A mais A, 4 vezes, ó. Então, o perímetro do quadrado vai ser... Esse A aqui, gente, foi o que ele deu no problema aqui do livro, certo? Ele poderia ter colocado um X, um Y, um W, ou um Z, um I, qualquer letra do alfabeto nosso, tá certo? O A é a variável que está representando o lado do quadrado. Então, como ele quer saber o perímetro, então eu devo somar todos os lados desse quadrado, do nosso quadrado que eu estou escrevendo aqui. Então, eu vou somar A mais A. Deixa eu ver se está dando para ver. A mais A mais A mais A. Eu vou somar o A 4 vezes, certo? Deixa eu olhar se está dando para... Pronto, agora está dando para ver melhor. O P é perímetro, certo? Você já escreveu aí, ó, em parênteses. O P se chama perímetro. E o que é perímetro, Marcos? É a soma dos lados de toda uma figura geométrica. Por exemplo, quando eu estou... geralmente eu gosto de um esporte, assim. Eu gosto de pedalar, sabe? Quando eu estou pedalando,
Tem uma quadra aqui retangular, que é onde eu moro, e ela tem todos os lados, assim. Agora, é dois lados diferentes dos outros dois. É claro que eu não tenho, assim, como medir, só se eu tivesse uma treina, mas eu uso um aplicativo que tem no meu celular, que ele mede a distância que eu estou percorrendo, né? Ao fazer o contorno da quadra. Então, quando eu faço esse contorno da quadra, eu estou calculando o perímetro, né? Se eu dar uma volta, e vamos supor que cada volta tenha, vamos supor, cada volta tenha 20 metros. Então, se eu der duas voltas, eu tenho 40 metros, certo? Então, é isso que ele está querendo que a gente faça aqui. A gente faça o contorno da figura, que é todo o perímetro da figura geométrica. Então, como aqui é A, o lado da figura, então a gente vai somar o A 4 vezes. A mais A mais A mais A. Então, aqui a gente já pode dizer quantos A eu tenho. Quantos A eu tenho. Aí ele já botou direto, viu, aqui no livro. Então, se eu somo, por exemplo, se eu tiver uma laranja mais outra, mais outra, mais outra, eu tenho 4 laranjas. Mas aqui eu vou ter 4 A's. Eu estou somando letras. E elas são semelhantes. Então, aqui o perímetro é 4A. Certo? Então, esse P de perímetro, que é o contorno do quadrado, todos os lados do quadrado somados, e onde cada lado vale A, então o perímetro é 4A. No livro ele já colocou direto aí, viu, gente? Então, ele diz agora que para a gente encontrar o valor numérico do perímetro, a gente precisa substituir o valor de A. Por exemplo, se lá na quadra que eu tivesse pedalando, tivesse o lado um dos lados, né, do retângulo lá, se fosse um quadrado, porque lá não é um retângulo, né? Aí eu ia substituir esse valor onde tem A. E é isso que a gente vai fazer agora, certo? Mas sendo que aqui não é uma figura retangular, é uma figura em formato de quadrado. Então, ele vai dar um valor para A, onde a gente vai descobrir o valor numérico desse perímetro, tá bom? Tem alguém copiando o desenho? Já copiei. Certo, ok. Tudo bem. Aí eu vou precisar só apenas desse 4A, que é o perímetro, tá certo? Que é para a gente encontrar o valor numérico. Eu vou apagar aqui. Pronto, então o perímetro, a gente sabe que o perímetro desse quadrado que estava escrito vale 4A. Aí ele diz no livro, ó, ele diz assim, substitua o valor de A por 2 centímetros e depois me diga qual é a medida do perímetro. Agora vai ficar fácil, gente, ó. Ele quer que a gente substitua o valor de A por 2 centímetros. Uma medida pequena, né? Então, se o perímetro vale 4 vezes o valor de A, é só a gente substituir, ó, o P. Essa letra P é perímetro, tá bom? 4 vezes o valor de A. E o valor de A é 2, que foi o número que ele atribuiu a A, certo? A variável A. Então, a gente vai fazer 4 vezes 2, que é o valor de A. Certo? Deixa eu ver se está dando para ver. Tá. Eu estou sempre olhando porque mudou agora a câmera assim. Então, 4A é o valor do nosso perímetro em forma de expressão algébrica, sendo que ele quer que encontre o valor numérico. Então, a gente vai substituir, em vez de A, coloca 2. 2 vezes 4 dá 8. Então, nosso perímetro é 8 centímetros. Pronto. Sempre que for colocar perímetro, vai ser o valor, a unidade vai ser em centímetro ou em metros. Se for falar de área, a unidade vai ser centímetros quadrados ou metros quadrados, tá certo? Mas por enquanto a gente está só fazendo perímetro. Aí o outro exemplo, ele diz assim, ó, substitua agora o valor de A por 3,5. Então, o valor de A não vai ser mais 2. O valor numérico, agora ele quer que substitua por 3,5 centímetros. Mas aí a gente vai fazer a mesma ideia que fizemos agora. Olha,
Se mudou o valor para lá, o valor da variável, vai mudar também o perímetro, né? Consequentemente. Então, a gente vai e escreve aqui o P de perímetro. Qual a fórmula que a gente encontrou com o perímetro? Assim, não é a fórmula, é a expressão algébrica, né? Porque depois se torna, foi 4A. Então, eu vou pegar 4 e substituir pelo valor de A, que agora é 3,5. Certo? O valor agora é 3,5. Então, 4 vezes 3,5. E aí, ó, a gente pode até fazer mentalmente esse valor. Ó. Se eu pegar assim, 2 vezes 3,5 não dá 7? Vamos pensar. Se não der certo fazer mentalmente, a gente faz escrito. A multiplicação. Aqui é uma multiplicação, certo? Onde eu substituo o valor de A por 3,5, que é o valor numérico da variável. E o 4 é por causa dos 4 lados do quadrado. Agora eu estou querendo saber só quanto vale essa multiplicação de 4 vezes 3,5. Então, dá para a gente fazer mentalmente. Ó. Se eu tivesse o dobro de 3,5, daria 7. Então, se eu tiver o quádruplo, vai dar 14, certo? Então, aí a gente tem o valor numérico, 4 vezes 3,5 dá 14 centímetros. Pronto. Então, com isso aí, a gente tem dois exemplos de como encontrar um valor numérico de uma expressão algébrica. Então, de onde veio isso? Ele colocou a situação do quadrado, né? Aí ele disse que o quadrado vale, cada lado vale A, que é uma variável, e mandou a gente calcular o perímetro. O perímetro é somar os 4 lados. Quando somamos 4 lados, a gente viu que o perímetro é 4A, ou 4 vezes A. Aí ele disse, depois encontra o valor do perímetro quando A for igual a 2. Quando A for igual a 2, a gente multiplicou 4 vezes 2, onde achamos o perímetro igual a 8, no primeiro caso aqui, ó. Primeiro exemplo. Quando A for igual a 3,5 centímetros, ou seja, ele deu um outro valor para essa variável A, nós encontramos o perímetro igual a 14 centímetros. A gente multiplicou 4 vezes 3,5. Quando não puder fazer mentalmente uma conta, eu sempre incentivo você a fazer mentalmente, porque vai estimulando o raciocínio, tá bom? Mas quando não puder, você pode fazer escrito mesmo, 4 vezes 3,5. Né? Se você pegar o número 4, o 3,5, vai dar exatamente 14. Certo? Vamos fazer isso aqui? 4 vezes 5, 20, vai 2. 3 vezes 4, 12. Mais 2, 14. Deu exatamente 14. Não esqueci de botar a letra. Então, ficou 14. Pronto, então aí a gente já fez, ó. Agora eu vou só concluir o que ele está dizendo aí. Dizemos que o valor numérico da expressão algébrica 4A é igual a 8, quando A... isso aqui eu já falei, quando A é igual a 2. E é 14 quando A é igual a 3,5. Então, vamos concluir aqui, gente. Ó. Agora, aqui no retângulo laranja do livro, ele faz uma conclusão desses exemplos que a gente fez até agora. Ele diz assim, ó, o valor numérico de uma expressão algébrica é o valor que ela assume, ela tem a expressão, certo? Quando substituímos cada letra pelo número correspondente e efetuamos as operações indicadas. Então, toda vez que ele pedir, calcule o valor numérico da expressão algébrica, ele está pedindo para você pegar a variável e substituir por um valor da letra correspondente até encontrar o seu resultado. No caso aí, a gente encontrou 2 resultados diferentes, porque foram dois valores para cada letra. Né? O A foi 2, o perímetro foi 8. O A foi 3,5, o perímetro foi 14. Pronto, aí eu vou explicar mais um exemplo. Pronto, aí depois desse exemplo a gente vai para a próxima página. Onde a gente vai dar continuidade ao assunto de expressões algébricas. Tem alguém copiando esses 2 exemplos de valor numérico? Bom. Gente, tem alguém copiando aí? Eu não, tia, já copiei. Ok.
Tá simples até agora, não tá? Oi? O assunto tá dando para entender? Dá. Ô, tia, eu queria que a senhora explicasse o primeiro exemplo que a senhora deu, esse 2 mais x, y. Ah, sim. Não, não foi não. Foi aquele que a senhora disse que era só pra gente copiar. Ah, sim. Aquele primeiro exemplo é só para dizer que são expressões algébricas, ou seja, não precisa se preocupar que esses exemplos, os primeiros, eles não tinham cálculo, era só exemplos ou modelos de expressões algébricas. Por exemplo, 2 mais x, você tem uma operação de adição, que é mais, e tem uma variável que é x. Aí ele está dizendo que toda vez que você tiver uma operação matemática ou tiver uma variável, quando você tiver uma variável, você tem uma expressão algébrica. Então, quando tem y sobre 3, eu tenho uma expressão algébrica, mesmo que seja uma fração. Por quê? É uma expressão algébrica por causa do y, que é uma variável, né? Então, Uhum. em todos esses exemplos, vocês viram que tem letras, que as letras a gente chama agora de variáveis. Bastou ter uma letra, já é expressão algébrica, tá certo? Se não tiver letra, tiver só números conhecidos, aí é expressão numérica. Deu para entender a diferença? Então, Deu. esses são exemplos mesmo. Aí agora a gente aprendeu a calcular o valor dela. Como é que a gente, por exemplo, aqui o perímetro do quadrado é 4a. Aqui é uma expressão algébrica, o 4a. Mas ele queria que a gente encontrasse o valor numérico, ou seja, não, que aqui está em forma de letra, né? Tem o P que é de perímetro e o A que é de lado. Ele chamou o lado do quadrado de A, a variável A. Aí ele quer saber o valor do perímetro real mesmo, o valor com números. Então, ele atribuiu valores. Então, toda vez que ele pedir, ele vai atribuir valores numéricos para a gente encontrar e não ficar em forma de letra. Tá ok? Pronto, aí eu vou explicar mais um exemplo e depois a gente vai ver o que é monômio. A gente vai estudando aos pouquinhos. Eu vou apagar aqui, tá bom? Tá bom. Estou explicando devagarzinho, porque esse assunto, às vezes tem gente que acha difícil. Pronto, ele coloca mais um exemplo aí, quase no final da página. 1,5 menos n. Então, a gente tem aqui outro exemplo de uma expressão algébrica. Outro exemplo. Mas que ele quer que a gente calcule o valor numérico, tá certo? Então, ele diz, deixa eu olhar o que ele pede, 1,5. Ele diz assim, ó, o exemplo é 1,5 menos n. Então, vamos lá, é bom que a gente vai revisando. Vai sempre estar repetindo. Olha, então aqui no quadro eu escrevi o próximo exemplo de uma expressão algébrica, porque ela é algébrica por causa da variável. Tendo uma letra, a gente já disse que é expressão algébrica, tá bom? Se tivesse só número conhecido, não seria, né? Tem uma letra, aqui tem sinal negativo. Aí vamos ver o que ele está pedindo. A expressão é só essa mesmo. Tem um número decimal subtraído de uma letra. Aí ele diz que quer que a gente substitua o n, que é a variável, que a gente vai agora se acostumar a falar variável em vez de letra. Substitua essa variável n por 5. Então, quando a gente substitui o valor de uma variável por um valor numérico, a gente diz que está encontrando o valor numérico da expressão, tá bom? Então, eu vou fazer aqui do lado. Eu vou escrever a expressão algébrica 1,5 menos o valor de n. Ó. Em vez de n, eu substituo por o valor que ele deu. Ele sempre dá o valor, viu, gente? Ô, tia, é 5, uma setinha e um número 1, é? É. Tá Certo? certo. N igual a 5, a uma setinha, número 1,5. É porque às vezes fica um pouco embaçado, né? Deixa eu ver se... assim fica melhor mesmo. Mas qualquer coisa vocês perguntam que eu digo. Tá certo. Eu vou aproximar mais para cá.
é n igual a 5, aí tem uma setinhazinha, aí tem 1,5, que é a parte de cima, o número 1,5, que é da expressão algébrica, é menos. Aí agora é hora da gente substituir, ó. Em vez do n, a gente vai colocar o valor que ele está pedindo para a gente substituir. Em vez do n, vamos substituir por 5? Ô, tia, sempre na prova a senhora vai pedir pra gente substituir, né? Quando eu disser assim, calcule o valor numérico da expressão dada, ou da expressão algébrica abaixo. Aí você vê a expressão já pronta, e ele vai dar o valor, tá certo? Tá certo. Quando tiver uma letra A, aí substitui no valor que ele está dando. Uma letra B, ou um X, ou um Y, tá certo? É só isso Tá mesmo, certo. calcular o valor numérico. Sim, aí como aqui o N é 5, eu vou substituir por 5 agora, certo? 1,5 menos 5. Aí aqui, gente, a gente tem que ter cuidado só na subtração, né? Aqui foi fácil de ver que a gente substituiu o valor de N por 5. Agora tem que ter cuidado aqui, ó. 1,5 menos... Oi? Também. Tá 3 minutos, 4 minutos, viu? Para encerrar aí, para mandar o segundo link. Tá bom, Marconeiro. Tá, obrigada. Nada. Pronto, gente. Dá tempo só a gente concluir aqui. Pronto, aí a gente depois vai para outra assim. Quando eu tenho aqui, por exemplo, ó, R$5, eu estou devendo R$5, porque aqui está negativo. Aí eu paguei R$1,50. Até para a gente fazer, tem coisas que a gente faz mentalmente que é mais fácil do que fazer escrito. Então, ó, se eu estou devendo R$5, eu paguei só R$1,50 a menina, vamos supor. Mas Deus me livre que eu esteja devendo, é só um exemplo mesmo, viu? Então, eu vou ficar devendo, ó, tá menos. Quanto é que vai dar aqui? Vai dar menos 3,50, né? E menos 3,50. Aí, veja bem, a gente fez isso aqui mentalmente, tá bom? Eu tenho 5 e tiro 1,5, vai dar menos 3,5. Tem que ter cuidado com o sinal aqui, ó. O sinal do resultado final, do valor numérico da expressão, é de menos. Porque é o sinal do maior módulo, do 5. Mas se a gente fosse fazer isso aqui com uma conta, aí eu pegaria, ó, deixa eu ver se onde é que fica mais fácil. Vou fazer aqui do lado. O resultado é menos 3,5, tá certo? Mas vamos supor que se a gente fosse calcular escrito, na parte escrita. Então, eu teria que escrever o número maior em cima, 5,0. Veja bem. Porque o número está com vírgula aqui, ó, do lado esquerdo. Menos 1,5. Aí você vai fazer sua subtração de número decimal. 5 para 0 não pode. Aí você vai risco 5, bota um 4 e aqui fica 1. Então fica 5 para 10. 5 para 10 dá 5, abaixa a vírgula, abaixo de vírgula, vírgula, abaixo de vírgula, e faz 4 menos 1, dá 3. Pronto. O que é que fizemos agora? Uma subtração com o número decimal. Onde, quando você for colocar o 5, você não pode esquecer de colocar a vírgula, porque senão vai ficar... se você for colocar o 5 aqui do lado direito, vai dar errado a subtração, certo? Então, a gente pode fazer adição, subtração, quando o número for pequeno, a gente pode fazer mentalmente. Nesse caso aqui, eu subtraí, eu tirei do 5, eu tirei 1,5 e o sinal deu do maior módulo, que foi menos 3,5. Esse valor que a gente encontrou se chama de valor numérico. Pronto, a gente está no terceiro exemplo de valor numérico. Aqueles dois primeiros foi com o perímetro do quadrado, e esse outro aí foi uma expressão algébrica qualquer que ele deu, né? Ele deu apenas essa expressãozinha pequenininha, 1,5 menos n. Aí ele pediu para substituir o valor de n por 5, a gente substituiu. Depois fez a subtração. Aí, sendo que como é número decimal, tem que ter cuidado para não fazer errado, né? Essa parte aqui. Então, o resultado, qual foi o valor numérico? Menos 3,5. Aí eu vou esperar um pouquinho, que já deve estar terminando essa aula, para a gente entrar na próxima com o link, certo? Aí na outra aula a gente dá continuidade. Se tiver Patrícia, vou encerrar para a gente começar a outra, viu? certo. Pronto, estou encerrando. Vou mandar o link para a segunda. Certo.